Sim, ninguém fala muito sobre o Rivaldo. Odeia o Corinthians. Ele odeia o Corinthians, o Rivaldo? O Rivaldo falava, eu acho assim, para a história do Corinthians, Cássio e Ronaldo. Para a história do futebol mundial, o Dida tá acima dos dois. Quem joga sabe que os gringos é pesado. Os caras já me chamando, e aí entrou diretor de crise de Corinthians que eu nem sabia que existia. Depois eu fui saber que era um flamenguista lá, até que saiu depois. Meu Deus. Sim. É surreal. Sim, Aí começa a rolar muita troca de xingamento no chat. Acho que instintivamente, como tava o assunto tão O futebol é feito de encontros e desencontros que moldam a história dos clubes. Rivaldo chegou ao Corinthians quase por acaso, como parte de um pacote de contratações. Mas a falta de valorização mútua fez com que sua passagem fosse marcada por uma relação fria, culminando em seu sucesso no rival e fazendo o jogador não ter boas recordações do Corinthians. Anos depois, Danilo Avelar viveu uma ruptura diferente. Após um erro grave de conduta em um ambiente de descontração jogando videogame, ele assumiu a responsabilidade e transformou a crise em um processo de reeducação sobre privilégios e desigualdades. Entre o desapego técnico de um craque e a busca de outro por evolução pessoal, os bastidores do timão revelam como atitudes e percepções definem legados para além das quatro linhas. Bom, falar sobre a sua saída, acho que é inevitável sobre o caso que aconteceu do racismo. Uma própria partida de CS. Como foi aquilo ali? Alguém que tava jogando com você que tirou a foto do que aconteceu? Ou adversário, ou você nem sabe? É porque eu não... Eu acho que você tava de TR ali, enfim, mas ou foi uma demo? Quem joga sabe que os gringos é pesado de racismo. Sim. É surreal. Sim, eu entendo. Isso aí todo mundo sabe. Nesse jogo, o que acontece? Eu tava com os meus amigos, né? E no outro time tinham 4 argentinos e 1 brasileiro. Ou 3 argentinos e 2 brasileiros. Não sei, até porque a gente não vê o rosto do outro, a gente não sabe, a nickname, você nem sonha quem é a pessoa. E como eles são extremamente racistas com os brasileiros, Sim. independente de cor, mas tudo volta... Então, um jogo de CS dura em média 45 minutos. Eles passaram 45 minutos xingando. Isso aqui, vai pesado, pesado. Não, pesado. Mano, é tipo assim, pesado. Mano, você não fala nada pro cara. Você não fala absolutamente nada. Você tá jogando contra ele. O cara do nada vira e fala assim, É isso aí. mano, do nada, absolutamente do nada. Você não fez nada. Então eles ficavam chegando. Sim, sem parar. E você ali vendo. Quando a gente ganha o jogo, eu não sei porquê, mas aí começa a rolar muita troca de xingamento no chat. Acho que instintivamente, como tava o assunto tão falando de caco ali, que eu respondo à altura. E eu vou e xingo no mesmo tom. Até porque, assim, a pessoa não é... Eu não sei quem é a pessoa. Não faz a Simplesmente mínima foi o clímax do ambiente que me proporcionou a usar o mesmo tom de xingamento. Só que aí tem um menino que tava jogando lá, que acho que ele já sabia, porque o meu nickname já tava ficando conhecido no nome. Eu já tava me posicionando no cenário, já tava conversando com os caras. E era fácil de saber que era você, que era, acho que era D.Avelar35. É. Tipo. E aí, mas eu tava me posicionando estrategicamente no cenário de games, porque eu acreditava muito nesse cenário. Até pra usar o nome do Corinthians mais em evidência ali. Então, aí teve um menino que foi e printou. E aí jogou no Twitter. Só que ele jogou só aquele trecho em que eu falo. Ele jogou tudo que aconteceu antes, os caras xingando a gente e tudo mais. Só que aí, terra sem lei, que é o Twitter, você sabe onde que fim dá. Quando eu vejo aquilo, que eu não entendi a proporção daquilo, né? Que foi meio que na noite, madrugada assim. Foi, cara, todos os portais já falando, os caras já me chamando. E aí entrou diretor de crise de Corinthians que eu nem sabia que existia. Depois eu fui saber que era um flamenguista lá, até que saiu depois. Meu Deus. Eu falei, cara, beleza. Aí eu chego no Corinthians no outro dia cedo. E aí eu entro na salinha, na famosa salinha, que tá a diretoria, assessoria de imprensa, tá uma galera ali. E aí eu explico o que aconteceu. Eu falei, cara, assim, de verdade, eu tô tendo um pouco de noção do que tá acontecendo. Só que eu tô muito mais preocupado do porquê que eu fiz do que de fato o que eu fiz. Eu quero saber a causa, por que que eu fiz isso? Sim. Por que tipo assim, por que eu, sabe? Eu fiquei muito nessa paranoia, muito nessa curiosidade. E aí eu fui instruído a fazer uma nota fria pra assumir a responsabilidade, porque até então eu não sabia, ali eu não sabia o que era verdade e o que era mentira. O que um diretor falava uma coisa pra mim na frente dos jogadores falava outro. E o jogador falava, ué, Danilo, que isso? Então eu vi que eu tava assim, num ambiente que eu não ia ter saída. Que envolveu um ato meu, que envolveu um clube que não soube se posicionar, até porque nunca passou por isso, então não sabia nem realmente como agir.
Eu fiz no ambiente fora do clube, e não levou nome, não tinha meu rosto, tinha nada figurado ao clube. Então o clube também lidou do jeito que tinha que lidar. E eu falei, cara, de verdade, eu vou assumir essa responsabilidade, mas eu vou fazer diferente, porque o que mais importa aqui agora é a minha consciência. O que eu vou fazer com isso? E tem 2 caminhos. Isso falando pro Corinthians. Ou a gente usa isso como jogar essa sujeira na sarjeta e é mais uma sujeira que ficou ali. Ou a gente usa isso para mostrar como que se faz com o problema, com o erro. Qual que é o caminho? Hoje as pessoas aprendem com o erro dos outros. O exemplo ele dita algumas coisas. Vamos usar, e eu falei, vamos usar esse momento para servir de exemplo para as pessoas. Tudo bem que tem instituição, tem nome e tudo mais. E ali começou esse embate de vai, não vai, comprar briga, não compra, não sei o que lá. O clube também não sabia como lidar e o tempo correndo, porque no meio do dia todos os portais tinham que dar algum parecer. Então, cara, assim, eu fui tirando o meu ato ali que aconteceu, que eu sei que foi um ato racista, mas que eu não me considerei racista, nada a ver, mas foi um ato que aconteceu e eu assumo o ato. Só que eu aprendi a lidar com ele, aprendi a passar com ele, a evoluir com ele, e me serviu muito como cidadão, como ser humano, como pai de família, instruir o que eu falo pro meu filho, o que eu coloco, porque eu tava inserido numa bolha que eu não tinha noção. Então eu fui entendendo que é muito mais institucional o negócio, a parada. Não é pontual, não é só eu, é muita gente, é quem não se opõe, quem omite, quem não se apoia a causa, não é só quem apoia. Então tem muitas coisas que envolve onde eu fui estudar. Então eu procurei uma profissional, fiquei meses e meses estudando com ela, fui conversar, fui em comunidade, fui entender a dor. Eu queria buscar o porquê que eu fiz isso. Por que estava instalado em mim um xingamento, e sem hipocrisia, muita gente xinga muita coisa pior, né? Então por que vem essa coisa natural do xingamento que pra mim ou soou uma coisa simples, mas para outros pode ser uma coisa pesada. Então eu fui buscando informações, cara. E obviamente o clube ele não podia fazer nada, porque não era justa causa, eu tava machucado, ele não soube se posicionar da maneira que poderia se posicionar. Isso eu achando. Outra coisa é realmente o que aconteceu daquela salinha para fora da mente deles. É a sua visão. Na minha visão. Sim. Então foi um ato que, cara, falar pra você que não influenciou a minha permanência, claro que influenciou. Claro, com certeza. Porém ali teve outra adendo forte, que foi a minha lesão, que foi muito grave. Porque até internamente virou muita dúvida. Tirando a parte do Danilo que fez o ato, o Danilo atleta. Mas isso, desculpa a pergunta, isso já vinha, essa dúvida já vinha antes do caso, do racismo? É, porque eu machuco, quando eu machuco eu fico, até então era, não, porque eu tava no... Não, porque 4, 5 meses de lesão, ainda tava no período. Entendi. Só que todo mundo sabia que foi uma lesão grave, porque eu rompi o cruzado. Na hora que abri o meu joelho lá, viu que tinha a cartilagem rompida. E aí é outro processo, é outro tempo, ali é o terror dos atletas. Entendi. Cartilagem. Então virou ponto de interrogação. Se fosse ligamento cruzado, tinha um prazo. Danilo, em 8 meses a gente trabalha aqui. Agora, irmão, é o teu corpo. Só que o meu corpo tem um custo pro clube, que tem um contrato. Claro. E isso serve de peso. E pra ter envolvimentos ali dentro, um atleta precisa sair pra outro entrar, pra alguém se beneficiar. Quem era o cara do momento? Danilo Avelar. Sim. E aí envolve um monte de troca. Juntou tudo. Então, envolve um monte de coisa ali que beneficiou alguém, que favoreceu outros não. Então, pra mim, o panorama geral assim, cara, foi um puta aprendizado. Com certeza eu teria ficado mais tempo no Corinthians. Só que eu não sei se eu teria jogado, eu não sei como que a torcida... Eu demorei 1 ano e eu demorei muito tempo a voltar a jogar. Putz, será que voltar a jogar no Corinthians depois de tanto tempo seria positivo? Qual que é a pressão que iam cobrar em mim em performance, independente do ato? Seria muita cobrança? Será que seria saudável? Será que o meu mental ia estar bom? Então, por isso que ter saído também foi uma questão estratégica para o atleta Danilo Avelar. Sim. E para todo mundo. E foi, assim, uma decisão coerente, realmente. Coerente, assim, o América Mineiro, pô, me abriu as portas demais. Um baita clube legal, bem familiar, bem gostoso, assim, bem certinho. Entendeu o caso, falou assim, não, aqui você vai jogar bola, irmão, tamo certo e tá tudo certo. Então, é óbvio que influenciou, né, a minha atitude ali. Mas, hoje, cara, é tão doido falar isso, porque, assim, me dá tanta segurança de falar essas coisas, porque eu tive que passar a aprender, lidar com isso, suportar. E lembra que lá na minha infância eu falei que eu fui resiliente sem saber? Sim. Serviu de força pra eu passar por cima disso também. Porque senão, cara, a gente não sabe o que o cidadão sem cabeça é capaz de fazer. Com certeza. Né? Então, tudo ajudou a ter um porém, a agregar alguma coisa.
E qual que foi das principais lições aí que você tirou? Você falou que visitou muitas comunidades. O que você enxergou? Você falou que se tornou uma pessoa melhor depois que passou por isso. Então conta um pouquinho mais dessa... Cara, eu assim, aprendi a ter um radar mais aceso a essas coisas. A olhar causas que eu não olhava. A ter atenções que eu não tinha. Por exemplo, você começa a perceber que você tá numa bolha sem perceber. Hoje, tem alguns desenhos que eu coloco pro meu filho e o protagonista é um cara negro. Para ele entender que na bolha dele não existe desigualdade. Sim. Porque às vezes a gente cresce com uma visão, com um estereótipo que a sociedade impõe, você acha que aquele é o certo, inconscientemente. Certo? Só que você tem que sair da bolha para entender que tem outras dificuldades, outros aspectos. Então, esse tipo de visão vai me colocando numa posição de ter um radar mais aceso. Eu fui aprender sobre racismo recreativo. Sabia que existia isso. Não é só uma brincadeira, zoar o cara daqui e dali. Tudo bem que às vezes o cara apoia. Tipo assim, não apoia, ele aceita. Acho engraçado. Hein? Mas eles acham engraçado porque ele fala, cara, não vou debater com o cara porque vou gerar empatia, vou perder a amizade, o cara não sabe falar e só eu sei da dor que eu passei. Né? É constrangedor, na verdade. Sim, então, sim. assim, até isso, o cara que não, né, o branco privilegiado, ele aprender isso, ele não sabe como funciona. Então, tudo isso me serviu de aprendizado a saber me comportar, saber lidar, saber, às vezes, falar pro cara, pô, não precisa ser assim. Uhum. Então, é um posicionamento que ajuda a causa de uma forma diferente, com a educação. Entendi. É o que transformou. Entendi, perfeito. Eu falo porque, tipo, eu já passei por algumas situações, pô, você chegar num lugar, tipo, ir numa farmácia, no mercado, você vê um segurança indo atrás de você pra olhar o que você vai fazer, sabe? Sim. É bem complicado essas coisas, né? Então a gente sempre tenta combater da melhor forma possível. É isso né? aí. Qual dos três é o maior? E queria que você falasse um pouco sobre o Dida, porque é um cara tão grande pra história do Corinthians, e o cara não dá entrevista, né? Então a gente não sabe da vida dele. Não, eu acho assim, pra história do Corinthians, Cássio e Ronaldo. Pra história do futebol mundial, o Dida tá acima dos dois. Eu também acho. Campeão europeu, Milan, não sei o quê, 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo, foi 3 ou 4 Copas do Mundo o Dida foi. O Dida foi em 98. Ele foi em 98, 2002, 2006. 3 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo. Mas a história dentro do Corinthians, tudo bem, Dida foi campeão brasileiro de 99. Mundial 2000. E Mundial 2000 e o Paulista de 99, eu acho que ele não tava. É o Maurício, goleiro, mas... Dida conquista 2 títulos. Mas o Ronaldo e o Cássio... Eu acho que a Copa do Brasil ele tava em 2002. Ele 2002, volta, 2002. Ganha uma Copa do Brasil diante do Brasiliense, era o Dida também. Só que... E o Rio São Paulo também, eu acho que é o Dida. Ou é o Doni. Mas assim, pra história do Corinthians, o Cássio... O São Paulo é o Doni. É o Doni. Pra história do Corinthians, pô, o Cássio e o Ronaldo 1000 anos na frente. 1000 anos na frente. Porque o Dida não tem isso muito de mídia, né? E outro cara que não tem... Não é, O Dida começou... O Dida começa no Vitória. Aliás, você, Dida, muita Alex, gente. Paulo Isidoro, Fábio Costa, Muita Rodrigo, gente aí tem virou, né? muito. O central era o grandão lá, o... Tinha o Wilson, tinha um zagueiro? Não, o central, o zagueiro Do central, Vitória? camisa 3, desse time aí. Fugiu o nome dele, mas era bom de bola também. Tinha o Edson, tinha o João Marcelo. João Marcelo. Jogou no Bahia. Jogando no Bahia. João Marcelo é campeão brasileiro com o Bahia e vice-campeão brasileiro com Vitória. Tava em 88 Ele é o no Gil Bahia. Sergipano. Eu falo toda vez que eu vou. Estive com eles agora tem 2 meses. Eu falei assim, Gil, você e o João Marcelo, cara, é o feito. Vocês são campeão brasileiro com o Bahia. O maior rival do Bahia é o Vitória. Vocês vêm pro Vitória E ganha e é também. vice-campeão brasileiro. Perdeu pro Palmeiras. Mas é quase campeão. E é aquele Palmeiras na época da Parmalat, né? Com muito dinheiro. O Dida, eu e ele começam no Vitória. Vamos pra seleção de base juntos. Depois eu moro na Itália junto com ele, joga no Milan, joga na Inter. O Dida Você fingiu que jogou na Inter. Na Inter foi trocado. Na Inter. Não tem aquele finge. Os caras. no Não, no O Flamengo, aí Flamengo você foi. Na Inter não, na Inter eu tava bem, eu que quis sair. Na Inter eu forcei pra sair. No Flamengo não, o Flamengo já não pagava também, aí já chutei o balde. Hoje tá aí, faturando 1 bilhão, agradeça a mim. A minha frase. Essa frase ficou histórica. Eles tinham que mandar faixa pra mim, camisa, depositar, pegar minha conta, fazer um pix, qualquer porra lá. O Dida, ele chegava, ele dormia em cima do beliche, eu embaixo. Amigo de família, eu sou de Nazaré de Irará, 2 municípios, fica assim a 120 quilômetros do outro. O Dida chega 6h30 da manhã, 7 da manhã pra treinar,
seu treino é pela manhã e sai meio-dia. Ele chega antes de todo mundo. Os goleiros normalmente são isso, mas ele sai bem depois pra não dar entrevista, pra não falar com ninguém. E à tarde, então, se for à tarde, o treino é 4, ele chega 3 e sai 7. Pra não entrar, pra não falar com ninguém. Sempre foi assim. Tem um outro cara que ele até dá entrevista. Jogou no Corinthians em 93, 6 meses, só que é o Rivaldo. Que é um cara que, pra todo mundo, assim, ninguém fala muito sobre o Rivaldo. Odeia o Corinthians. Ele odeia o Corinthians, o Rivaldo? O Rivaldo falava assim, mas velho, você guarda aquela porra lá, mas eu vou te falar, os piores momentos da minha vida foi no Corinthians. Eu tive que sair 3 sacos de bola dentro da viatura. Que a torcida queria me pegar. Mas então vai tomar no cu do Rivaldo também. Com todo respeito. Vai se fuder. Ele jogou muito pouco tempo. Não, porque na seleção tinha aquela resenha, né? Você tava Rivaldo, Roberto Carlos, cara de Palmeiras, né? E tinha a galera do Corinthians. E o Rivaldo falou, chegou aquela porra, fui jogar lá, tive que sair 3 sacos de bola, escotado dentro de um camburão. Um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol, o cara fala uma merda dessa daí, não tem, pra mim... O cara jogou 2 Copas como camisa 10. Tem respeito finais, nenhum. Cara. Pro corintiano não tem respeito mas nenhum.